Olá, amigos queridos. Aqui estamos nós mais uma vez no nosso querido Grupo Espírita André Luiz. Desta vez o nosso tema é muito interessante. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Os evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, falam deste episódio. Nós vamos usar o evangelista Mateus. Mateus diz: "E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora daquele recinto sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe." Mateus capítulo 12, versículo 46 e 50. Muitas pessoas não entendem, muitas pessoas discutem, mas Jesus foi maravilhoso. A historicidade nos mostra que, graças ao instinto gregário do homem, por exigência da preservação da vida, viu-se conduzido à necessidade de cooperação recíproca, a fim de que pudesse sobreviver em face das ásperas circunstâncias nos lugares onde foi colocado para evoluir. Era o tempo muito difícil, eram os animais imensos e ele teria que sobreviver. Então, a união nas necessidades próprias inspirou as soluções para os múltiplos problemas decorrentes do aparente desaparelhamento que o fazia sofrer ao lutar contra os múltiplos fatores negativos que havia que superar, formando assim os primeiros agrupamentos em semi-barbárie, muito primitivos ainda. Nasceram assim os pródromos das eleições afetivas futuras, da defesa dos dependentes e submissos, surgindo lampejos da aglutinação familiar. Veja, meus amigos, lá atrás começa o conjunto da família. Dos tempos primitivos, daqueles tempos, aos da civilização, já uma civilização da antiguidade oriental, os valores culturais impuseram lentamente as regras de comportamento em relação aos pais. Aquela época eram representativos dos legisladores, personificados nos anciãos, e destes para os filhos. Pela fragilidade e dependência pacífica, indispensável à fortaleza da espécie, assim começou ao próprio clã ensaiar passos na direção mais dilatada. Na Grécia Antiga, aturdida pela hegemonia militar espartana, não considerou devidamente a união familiar, o que motivou a sua destruição, ressaltada ou ressalvada Atenas. Vou beber um pouquinho d'água, meus amigos. A Roma coube essa indeclinável tarefa, a princípio reservada ao patriciado, e depois, através das coordenações pelo Senado, facultando direitos de militares, artistas e a plebe, e também as classes agrícolas. Fixou-se, então, uma técnica segura para a significação do próprio homem no conjunto da família. Já na Idade Média, caracterizada pela supremacia da ignorância, desfigurou a família
com o impositivo de serem doados os filhos à igreja. Foi um período de lutas e de luto. Aos enciclopedistas, aqueles que estudaram toda a fenomenologia familiar, foi reservada a grandiosa missão de, em estabelecendo os códigos dos direitos humanos, reestruturarem a família em base de respeito para a sociedade de todas as criaturas. A família, todavia, para lograr a finalidade que se destina, deve começar desde os primeiros arroubos da busca afetiva, em que as realizações morais devem sublevar as sensações sexuais de breve durabilidade. Esse é um processo que ainda vige muito nesse mundo de expiação e provas. Casa-se pela necessidade, muitas vezes, sexual, sensações sexuais, e não pelas suas realizações afetivas morais. Mas a doutrina espírita, atualizando justamente a lição evangélica que Jesus nos deixou, descortina na família, esclarecida espiritualmente, a humanidade ditosa do futuro promissor. Essa doutrina que nós abraçamos, sustentá-la nos ensinamentos do Cristo e nas lições da reta conduta, apesar ainda de muita loucura generalizada que acontece em toda parte, é um mínimo dever, é um dever primordial de que ninguém pode se eximir. Mas Jesus revela para nós uma dimensão nova quando ele diz: quem é minha mãe? Quem é meu irmão ou minha irmã? Ele diz que são aqueles que seguem os desígnios do Pai, o Criador do cosmos. Então Jesus revela uma dimensão nova. Qualquer um pode sentir-se parte dessa família, contudo que se esforce por conhecer a vontade do único Pai e cumpri-la. Na lei do amor, lei da ética. Todo aquele, adulto ou jovem, homem ou mulher, sadio ou doente, de qualquer cultura e posição social. Ele falou de uma maneira ampla para toda a humanidade do planeta. Todo aquele, cada pessoa traz em si o Deus amor. Portanto, qualquer um pode fazer a vontade de Deus, que consiste no amor a Ele, o amor fraterno. Amigos, amigas, é a nossa maior oportunidade que nos surpreende. Ela nos liberta do nosso passado, das nossas dificuldades que trouxemos nesta encarnação, dos nossos medos, dos nossos esquemas em fazer isto ou aquilo. Ela dá um salto, diríamos, de qualidade. E Maria, a mãe de Jesus, se colocou à disposição de Deus desde o momento em que, lá no Calvário, na morte de Jesus, Maria aparentemente estava com as mulheres, estava com João, o evangelista. Nós vemos isso em João capítulo 19, versículo 26 a 27. E lá, o nosso querido Jesus olha e diz: mulher, eis aí o teu filho. E olha para João e diz: João, eis aí a tua mãe. Quando Jesus diz isso, nos estertores da sua vida terrena, o Cristo de Deus, esse Espírito puro, o que é que ele vem nos dizer, né? Ele vem nos dizer que Maria, a mãe de Jesus, é consagrada a ser a mãe de toda a humanidade. E que João interpretaria, ficaria no lugar de todos nós, filhos. Filhos. Nós também vamos ver isso em Marcos,
Vamos ver isso em Lucas. Mas a multidão, aquela multidão grande que acompanhava Jesus, tinha fome de Deus e de conhecimento da sua palavra. Eles acompanhavam Jesus porque muitos estavam sequiosos de ouvir falar do reino, ouvir das bem-aventuranças, das bênçãos que Jesus prometia. Mas o mestre Jesus tinha consciência de que a maior missão dele era alimentar o povo com as revelações do Pai e mostrar a todos que a vontade de Deus é suprema. É a nossa salvação, salvação do homem, corpo e alma. Por isso, ele aproveitou naquela oportunidade, com o nosso mestre, como pedagogo querido, dar uma lição preciosa, mais importante de que tudo que está no mundo é fazer a vontade do Pai que está no céu. É um simbolismo. O que quer dizer céu? Está no cosmo que ele criou por amor e ainda coordena. E nós, filhos dele, energia, estamos sempre ligados a ele. A certeza de que a vontade do Pai, naquele momento, podia dar dignidade a um homem em todos os sentidos. Através dos ensinamentos, Jesus continuou pregando sempre. Aqueles 3 anos foram anos superlativos, porque precisava Jesus explicar para nós. E ele explicou para nós esse princípio básico. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Fazer a vontade do Pai, portanto, é a única condição que Jesus pediu. Como Maria, nós pertencemos a esta família espiritual. Quer dizer, os nossos sentimentos, pensamentos, as nossas obras são uma demonstração de nossa real condição. Por isso, exatamente por isso, resta a cada um de nós também refletir. Somos da família de Jesus? Esta é a primeira pergunta que eu queria fazer. Nós somos da família de Jesus? Nós fazemos a vontade do Pai? A segunda pergunta: fazemos a vontade do Pai? A terceira pergunta: quem está nos norteando nas nossas ações, nos nossos empreendimentos? É o mundo de Deus? É o mundo espiritual superior? Ou é o mundo de Mamon, como nos diz o Espiritismo através do nosso codificador Allan Kardec? O que temos ofertado a Deus para que a vontade dele, do divino, se faça acontecer em nós? Será que nós, nos diversos lugares que estamos, nos diversos microcosmos, nas nossas pequenas famílias consanguíneas que temos, nós estamos fazendo a vontade do Pai? Nós estamos fazendo a vontade que nós, lá na Reticidade, escrevemos naquele livro lindo que nos possibilitou a reencarnação? Temos deixado de lado a nossa oportunidade da espiritualização para atender o chamado do homem? Ou será que a nossa do homem material? Será que isso tudo está acontecendo? Não sei. Não sei. Na realidade, nós queremos falar que muito se comenta sobre os irmãos de Jesus. Alguns acham que os irmãos de Jesus seriam do primeiro casamento de José. Outros acham, de acordo com os estudos que existem, que naquela época existiam várias palavras, seja no grego, seja no aramaico, que definia irmãos. Irmãos podia ser qualquer familiar, podia ser primo. Então, nós não estamos aqui, nós, para discutir quem eram os irmãos de Jesus, mas nós queremos dizer que no ano de 1974, antropólogos encontraram na região de Afar, no norte da Etiópia,
os restos de um hominídeo do sexo feminino, que teria vivido entre 2,9 a 3,8 milhões de anos atrás. O achado foi denominado Australopithecus afarensis, ou coloquialmente chamado de Lucy. Alguns cientistas acreditam que Lucy seria a mãe da humanidade, ou seja, seria aquele hominídeo que deu origem a todas as outras raças, etnias, a tudo que existe de humanidade no planeta. Entretanto, nós vamos usar bastante o nosso Allan Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8 e 9, ele vem traçando para nós a parentela corporal e a parentela espiritual. E ele vai nos dizer: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Na questão 207 do Livro dos Espíritos, o nosso codificador pergunta à equipe veneranda: os pais transmitem muitas vezes a seus filhos a semelhança física. Eles também transmitem a semelhança moral? E a resposta é não, uma vez que essas almas ou espíritos são diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Na questão A, 207A, então o codificador continua perguntando: de onde vêm as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? Nós vemos os lares dizem assim: você é igual a seu pai, faz isso assim, assim, assim. Mas você é igual a sua mãe que faz isso assim, assim, assim. O que quer dizer isso, né? Então, a equipe veneranda que ajuda Kardec diz: são espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências. Na questão 203, Kardec já tinha perguntado: os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou limitam-se a dar-lhe a vida animal, a uma nova alma? E vem a crescer a vida moral. E os espíritos dizem: dão-lhes apenas a vida animal, porque a alma é indivisível. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Capítulo 14, item 8 e 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não faz mais do que fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Então, qual seria então a missão dos pais? Santo Agostinho, em 1862, em Paris, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, no item 9, diz: ó espíritos, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Encarna, vem do espaço para progredir. Repetimos. Quer dizer, é um espírito que está na erraticidade e vem reencarnar. Inteirai-vos, disse Santo Agostinho, dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em se aproximar de Deus. Esta alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Então, a missão dos pais é receber aquele espírito na carne e fazer com que ele se aproxime da lei de Deus, que é a lei do amor, para que ele possa cada vez mais evoluir. Ele nasce para evoluir. E ele continua dizendo: desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior.
eu vou dizer das outras, que é o somatório. Ao estudá-los, os seus filhos, devem os pais aplicar-se. Ou seja, a paternidade não é só para dizer que é pai, nem é só para mostrar, olha que filho lindo que eu tenho, inteligente. Às vezes é inteligente, mas não é tão bonzinho assim. Todos os males se originam, nos diz Santo Agostinho, do egoísmo e do orgulho. Então, os pais, aos menores indícios dessas dificuldades, devem combatê-los, o orgulho e o egoísmo. Se deixarem se desenvolver, não espantem de serem mais tarde, diz ele, pagos com ingratidão. Esse é um item muito lindo, é o item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sugerimos que talvez quem já leu, que releia, porque nós estamos vivendo um momento com muita dificuldade, meus amigos. Os filhos não obedecem os pais não querem educar os filhos porque dá trabalho. Agora, nessa pandemia, alguns pais estão loucos para que os filhos voltem para o colégio, para a escola. Mas não é só para eles estudarem, é porque dá trabalho ficar com as crianças o dia inteiro. E a escola, de alguma maneira, absorve o tempo das crianças. Mas voltemos agora ao Livro dos Espíritos, na questão 208. O codificador pergunta: o espírito dos pais tem influência sobre a do filho após o nascimento? E a resposta é sim. Há uma grande influência. Como já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Os espíritos dos pais têm missão de desenvolver os seus filhos pela educação. É uma tarefa muito difícil. Sobre essa educação, Allan Kardec adverte na questão 685A. Não, diz Kardec, a educação intelectual, porque essa a escola dá, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria hábitos adquiridos. Mas é difícil, meus amigos. Às vezes aquele ser é lindo fisicamente, mas vem com hábitos muito arraigados, não os melhores. Então, com amor, com calma, com resignação, os pais devem educar. Assim, nos diz Santo Agostinho, formam famílias os espíritos, que é a analogia dos gestos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Então, ele está dizendo que assim, nós nos reunimos pela nossa afinidade. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, nascem num país, no outro país, depois muitas vezes mudam para um outro país, para uma outra cidade, se buscam para se agruparem, como fazem no espaço, no mundo espiritual, na erraticidade, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Unidas e homogêneas. Isso é muito bom, porque às vezes nós ficamos imaginando que bom esse pai maravilhoso que ajudou a que eu tivesse essa família que eu amo. Às vezes a gente reclama, não concordamos em tudo, mas amamos. Então, Santo Agostinho vem nos dizendo, continua nos dizendo, se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, nós, dos nossos amores, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Então, à medida que a gente evolui, a gente, nas outras reencarnações, vamos encontrando a nossa família espiritual
de outras reencarnações e vão nos agrupando cada vez mais. Mas, como não lhes cumpre a nossa família trabalhar apenas para si, permite Deus que esses espíritos menos adiantados encarnem na família, para que os mais adiantados possam ajudá-los a evoluir. Mas também, Santo Agostinho diz, pode acontecer que sejam completamente estranhos um dos outros, porque muitas vezes os espíritos ficam afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que muitas vezes aí lhe serve de provação. Nós nos lembramos da nossa querida amiga, esse espírito de escola, a Dona Ivone do Amaral Pereira. A Dona Ivone, ela teve várias reencarnações na Europa. E algumas dessas encarnações, ela teve problemas no lar, com pais, irmãos, e ela, desgostosa da vida, se suicidou. E aí ela teve uma oportunidade de conversar com esta família espiritual, que vinham de várias encarnações e agregando alguns outros espíritos. Então, eles fizeram uma reunião com o espírito Ivone, que na época era um espírito, não se chamava Ivone ainda. E disseram para ela: você vai reencarnar outra vez. Ela disse: oh, que bom, vamos reencarnar juntos? Eles disseram: não, você vai reencarnar no Brasil, mas não vai reencarnar na nossa família. Você vai reencarnar numa família desconhecida. Ela chorou muito, ela apelou, mas eles disseram: não, não. Você renasceu em lares boníssimos, mas você não conseguiu, de alguma maneira, permanecer nesses lares. Então, a Dona Ivone nasce em 25 de dezembro de 1900, num lugar que hoje se chama Rio das Flores, Valença. E ela nasceu com muitas dificuldades, com um estado cataléptico. E quando tinha 6, 7 anos, ela olhava para o seu pai e dizia: você não é meu pai? Você não é meu pai. Meu pai é alto, usa roupa preta, casaco longo. E eu olhava para si e dizia assim: cadê minhas roupas? Cadê meus babadinhos? Cadê meus sapatos? Então ela se via na reencarnação anterior e não aceitava a sua mãe nem seu pai. Teve uma dificuldade muito grande, meus amigos, mas ela venceu. Desencarnou com 84 anos, não se suicidou e reencarnou para escrever uma obra maravilhosa, Memórias de um Suicida. Mas escreveu mais de 10 obras além desta. A Dona Ivone do Amaral Pereira é um espírito de escola. Então, nós trouxemos aqui um exemplo dessa parentela consanguínea e a parentela espiritual. Então, o codificador continua nos avisando. Não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim o da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois da reencarnação, ou das reencarnações. Então, nós ficamos imaginando que, por exemplo, os meus pais já desencarnaram e eu vou encontrá-los na erraticidade. Como é bom saber disso. Como é bom, meus amigos. É um até logo, não é? Como Camille Flammarion, no túmulo de Kardec, disse: querido Kardec, até logo, dizendo que logo, logo eles iam se encontrar no mundo espiritual. Então, o codificador diz para nós: dois seres nascidos de pais diferentes podem ser irmãos pelo espírito,
muito mais afetivos, afetuosos, amigos, do que aqueles do mesmo sangue. Nós também queremos dizer gêmeos univitelinos iguais, idênticos. Muitas vezes não têm todas as suas características iguais. Eles pensam diferentes, mas na maioria eles são bem parecidos. Há, pois, diz o Espiritismo, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, os primeiros, as dos laços espirituais. Se fortalecem pela purificação que a cada reencarnação perpetua no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma, das reencarnações sucessivas e progressivas. As segundas famílias, as famílias corporais, frágeis como a matéria, diz o codificador, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na própria existência atual. Os seres vêm só para poderem reencarnar. Deus permite para que haja o aprendizado dos pais e dos filhos. Foi assim que Jesus quis dizer aos seus discípulos. Ele quis tornar compreensível, dizendo a eles: aqui estão a minha mãe e meus discípulos. Apontando para todo mundo. Essa é minha família pelos laços do Espírito. Quando ele diz: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Então, Jesus vem dizendo que, repetindo, que aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, nesses itens 8 e 9, meus amigos. Então, o codificador, estudando o Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas, ele trouxe esta família, este capítulo 14, 8 e 9 itens, para nos mostrar a família consanguínea, a parentela espiritual. Mas, para isso, meus amigos, nós temos de conhecer, sentir e viver Allan Kardec. Não é fácil. Nós sabemos que não é fácil, meus amigos. Mas nós temos que nos esforçar para entender a nossa família. Quantas vezes questionamos os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos pais, até os nossos cunhados. Mas, ao estudarmos mais profundamente o Espiritismo, nós vamos entender que a doutrina espírita apresenta a família como instituto abençoado e nós temos a certeza disso, em que um grupo de espíritos necessitados e em compromissos inadiáveis de auxílio e reparação uns com os outros, em obediência à lei de causa e de efeito, reencontram-se num programa de provas e expiações, graças ao princípio da reencarnação. Olha que coisa linda! Nós reencarnamos numa família que temos que aparar as arestas, ou seja, compromissos inadiáveis. Não poderíamos adiar a mais tempo, ou por mais tempo. Nós temos que nos auxiliar e repararmos uns com os outros, porque a lei de causa e efeito, ou seja, eu fiz alguma coisa cujo efeito foi bom ou não. O efeito bom faz com que, na minha família espiritual e consanguínea, eu tenha espíritos que eu ame, que eu tenha empatia. Mas, se eu não conseguir amar a todos, existem alguns que eu não amo tanto. Entretanto, nós temos
Se não podemos amar, temos de aceitar. Aceitar que cada um possa ser do jeito que é. Mas não é fácil, meus amigos. Nós temos de ter tolerância, nós temos de ter paciência e nós temos de fazer o que o nosso querido Francisco Cândido Xavier disse para nós. Quando para uma senhora, né? E que nós dizemos que é para nós. Quando estiver muito difícil, põe água benta na boca. O que quer dizer isso? Põe água na boca. Você não pode engolir a água e falar, nem pode jogar fora. Então, a pessoa vai falar e você vai ficar de boca fechada. Não é fácil. Mas se a gente tentar, a gente vai aprender. E vai chegar um dia que não precisa de água. Nós vamos nos calarmos, não é? Mas Allan Kardec, ele comenta que certas palavras que Jesus proferiu parecem estranhas. Realmente parece estranha, né? Falar que tudo é benevolência, que tudo tem a base do amor, que é necessário ensinar a todos, porque nós vivemos num mundo de expiação e provas. Nós não conseguimos, como Jesus o fez, colocar a missão acima de tudo. Muitas vezes nós colocamos a nossa vontade, porque somos espíritos muito imperfeitos. Jesus, o espírito puro, crístico, não é? Quando chegou no planeta, quando ele ajudou com os outros arquitetos siderais, mexendo no fluido cósmico, formar o nosso sistema solar, ele já era um espírito puro, cuja missão foi ser responsável, ser o guia e modelo do planeta Terra, ser o governador do planeta Terra. E por isso que Jesus aproveitava todas as circunstâncias, todas as situações para nos ensinar através do seu exemplo e através da sua verbalização, porque ele, como Sócrates, não deixou nada escrito. Então, nessa passagem que nós lemos, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele aproveitou para esclarecer que antes de qualquer parentesco biológico, somos todos irmãos na paternidade divina de Deus. Então, nós somos irmãos de Jesus, porque somos filhos do mesmo Pai. E Jesus é o nosso irmão maior, porque na questão 625 de O Livro dos Espíritos, o codificador perguntou: quem é o espírito mais elevado que esteve no planeta? Uma resposta é a resposta mais simples, de uma palavra só: Jesus. Então, mostrando que era o nosso irmão maior, que ele veio com os desígnios divinos para deixar a lei de Deus para nós. É o que faz a ligação espiritual, é a afinidade dos sentimentos, de pensamentos e ideias, e não dos laços de sangue. Mas quando nós nascemos com os laços de sangue, é porque nos laços de sangue estamos mais perto. Os laços de sangue nos fazem ficar mais afeitos àquelas pessoas. Porque a gente diz: olha, é sangue do meu sangue. Então, muitas vezes, nascemos numa família consanguínea para podermos amar melhor. Porque se estivéssemos fora, não amaríamos tanto. Por outro lado, também. Às vezes existem pessoas que dizem assim: ah, mas eu queria ser da família daquela minha amiga, da família da minha prima, ou da família do meu primo, daquela família que eu encontrei quando eu fui visitar um lugar de passar férias. Então, existe uma afinidade maior pela família espiritual do que pela família consanguínea. Mas Jesus, nessa fala que nós trouxemos, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, destacou a diferença entre o parentesco corporal e espiritual, mas que o Espiritismo tornou bem compreensível através das leis das reencarnações para nós, através das quais as famílias consanguíneas
vão se desfazendo, sendo englobadas, inseridas na família espiritual. Então, a família consanguínea, ela vai passando a ser a família espiritual, que vai crescendo sempre constituídas pelos que aprenderam a se amar. Os evangelhos falam muito pouco sobre a família de Jesus. Porque o mais importante é falar dos ensinamentos do Cristo. Mas, na realidade, Jesus, quando disse quem é minha mãe, quem são meus irmãos, Jesus não quis desprezar a sua mãe. Não quis fazer isso. Ele apenas destacou a irmandade de todos, filhos do mesmo pai. Às vezes, as pessoas acham muito interessante isso. Não é? As pessoas acham muito interessante isso. Porque achavam que Jesus devia dizer, venha minha mãe querida. Mas Jesus quis dar um ensinamento maior para a posteridade. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, versículo 18, ele vem nos falar dos laços de família. E ele vai dizer, os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como as pessoas imaginam. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados, diríamos. O princípio oposto é o que o destrói quando ficamos muito tempo afastados, sem nos comunicarmos. Os espíritos formam, no espaço, no mundo espiritual, grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Quantas vezes a gente diz assim, eu sou igual a meu pai, eu gosto daquele tipo de música, eu gosto de cuidar das plantas, eu gosto dos animais. E o outro diz, eu sou igual a minha mãe. A minha mãe é uma exímia cozinheira. A minha mãe é uma artista. Algumas famílias, elas vêm numa linhagem perfeita de grupos sendo da mesma profissão. Por que será? Porque no mundo espiritual se juntaram e se reprogramaram para reencarnar. É uma coisa maravilhosa, meus amigos. No Livro dos Espíritos, na questão 775, Allan Kardec faz uma pergunta maravilhosa. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta é uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento do egoísmo. Um aumento fatal do egoísmo. Porque sem família, cada um vive ao seu bel prazer. E isso não constitui uma família. Isso é um conjunto de pessoas. Uma família é muito mais do que o resultado genético. Uma família ela é moldada pelas afinidades, pelo projeto que tivemos antes da reencarnação. Estava aqui falando e me lembrei da Dona Laura, lá no livro Nosso Lar, na casa que ela emprestou a André Luiz, espírito, para ele poder viver um pouco. Então, Chico Xavier nos diz isso. É o primeiro livro da série André Luiz. É uma série que conta a vida espiritual. Ele é o repórter do além-túmulo, esse espírito de escola que nasceu no Rio de Janeiro. Foi um médico sanitarista e no mundo espiritual sofreu um pouco porque ele não queria desencarnar, ele não tinha uma religião forte dentro de si. Mas quando despertou, depois de um período de perturbação, ele foi acolhido na colônia Nosso Lar. E a Dona Laura, que era da sua família espiritual, o acolheu na sua casa. E um dia ela quis dizer a ele o que era lar. Então ela disse: lar é como se fosse um triângulo retângulo que forma um ângulo de 90 graus.
as características masculinas na horizontal e as características femininas na vertical, formando um ângulo de 90 graus. Hoje a nossa família, a família da humanidade, da Terra, ela está muito misturada. Mas ainda nós temos características de sustentar a casa, de prover a oportunidade do lar, de crescimento do lar. E a moral, o carinho, o zelo pela parte vertical. Mas mudou, mudou bastante. Hoje, a família são os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos, as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concepção, na concessão, desculpe, da concessão divina, no mesmo grupo doméstico, onde muitas vezes se aniquilam a elevação espiritual. O espírito Joana de Ângeles, a benfeitora do Divaldo Pereira Franco, num livro SOS Família, ela vem nos dizendo, modernamente, ante a precipitação dos conceitos que generalizam na vulgaridade os valores éticos, tem-se a impressão de que para tudo reina a ameaça sobre a estabilidade da família. Mais do que nunca, porém, o conjunto doméstico, diz ela, se deve impor para a sobrevivência a benefício da soberania da própria humanidade. A família é mais do que a resultante de uma geneticidade, do que o resultante genético. É uma busca pela afetividade maior do mundo. Então, hoje, nós temos um conceito, na atualidade, um pouco diferente. A família dos dias atuais, eles têm premissas, o afeto e a dignidade da pessoa humana, mas vai além de um meio familiar constituído pelo casamento e unido pela herança genética. São os laços afetivos que determinam as relações familiares. Entretanto, meus amigos, nós sabemos que tudo está ficando muito difícil. Hoje, nós sabemos que, como outrora, a família era constituída pai, mãe e filhos. Homem, mulher e filhos. Com a mudança da necessidade do trabalho, as mulheres passaram a trabalhar. E muitas vezes, aquela família, marido, esposa e filhos, se desfaz. E a mulher é a provedora do lar. Ela trabalha em casa e trabalha fora do lar. Então, é uma família que tem um ser só provedor. Existem outras famílias, que é a minoria, em que há a separação do casal e o homem é que provê tudo. Ele cuida dos filhos e provê o sustento da família. Então, nós temos famílias de um provedor só. Mas com o avanço, desde o meado do século passado, nós estamos vendo que essas famílias heteroafetivas estão mudando. Nós temos agora famílias homoafetivas. Às vezes, duas mulheres que ficam juntas e cuidam dos seus filhos. Às vezes, dois homens que ficam juntos e cuidam dos seus filhos, buscando um ajuste familiar, um ajuste da sua afetividade amorosa. E isto se deve a quê? Se deve a que muitos lares heteroafetivos não ficaram com seus filhos. Deixaram os seus filhos, quantas mães deixaram os seus filhos entregue ao conselho tutelar. E aqueles homoafetivos que querem criar crianças e não podem tê-las, seja por qualquer método
de inseminação artificial? Este casal homoafetivo vai buscar aquela criança e faz-se um laço de família maternal ou paternal. São grupos familiares que são diferentes, não são mais aqueles vínculos biológicos. E hoje isso acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro. Porque são lugares, e muitos desses lares homoafetivos, eles buscam crianças com síndromes que ficam naqueles lugares que atendem a essas crianças desejosos de ter um lar. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são meus filhos? Quem é a minha parentela espiritual? Considerando-se, meus amigos, que a vida social é algo fundamental à existência e sobrevivência dos seres humanos, enquanto nós indivíduos, é na família que se dá o início do processo da socialização, da educação e da formação para o mundo. Então, hoje, o mundo não faz distinção. É um lar. Existem algumas religiões que não aceitam, existem algumas pessoas que não aceitam, mas ainda está o egoísmo e o orgulho. É melhor algum lar cuidar daquele espírito que reencarnou. Nós ficamos tão felizes quando vemos um lar. Como acontece com os animais. É tão bom alguém pegar um gatinho, um cachorrinho ou um outro animal qualquer para poder viver no seu lar, em vez de comprar, fazendo um paralelo com a família. Então, a família que consegue buscar uma criança fora do lar, seja hétero ou homoafetiva, era uma família muito bem constituída, desde que seja moral, desde que seja evangélica, desde que tenha a ética do bem viver. Os grupos familiares, portanto, eles se tornam um processo social, porque a história nos mostra que em todos os grupamentos humanos nós não nos limitamos só à procriação e à preservação da espécie, mas em todos os lares se tornam um fenômeno social. Voltando lá para a nossa primeira fala, em Mateus capítulo 12, versículo 46, 50. Vamos repetir outra vez, meus amigos. Jesus vinha dos ensinamentos, falando lá na Galileia, e de repente ele entra num recinto e está falando com alguns discípulos. E aí, um burburinho lá fora. Era a mãe de Jesus, com os seus parentes, com seus irmãos. Ela queria falar com ele. Então, um daqueles homens, que nós não sabemos quem é, porque nenhum evangelista diz, foi lá saber, porque, meus amigos, em algumas sinagogas, as mulheres não entravam. Em outras entravam e tinha lugar separado por treliças. As mulheres não podiam entrar no templo, onde Jesus pegava a Torá, abria aquele pergaminho e falava para os doutores da lei, para os fariseus, para os saduceus, para os escribas. Então, alguém chegou e disse: Senhor, a sua mãe está lá fora e quer falar com o Senhor. Aí Jesus olha para os seus discípulos: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Porque qualquer um que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã
e minha mãe. Isso é uma coisa linda. Isso é uma coisa linda, meus amigos. Nesta nossa conversa, nós ficamos agradecida de estar juntos, de estarmos juntos no Grupo Espírita André Luiz, falando que todos somos filhos de Deus, energia, ligados ao Pai, pelos laços da paternidade espiritual. Temos a paternidade física, consanguínea, mas a paternidade espiritual é que nos dá a irmandade. Não no planeta Terra, meus amigos, no cosmo, ou cosmos, como eu gosto de falar. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, o nosso codificador fala: há várias moradas na casa do Pai. Nós estamos numa morada que é o planeta Terra, mas isto vale para qualquer morada, seja do nosso sistema solar, seja de qualquer sistema da Via Láctea, ou seja de qualquer mundo. Imagine, meus amigos, nós somos espíritos eternos. Nós somos irmãos. Quantos irmãos nós teremos no cosmos? Não sabemos. Se no planeta Terra nós somos 8 bilhões de seres reencarnados, então eu vou ter 8 bilhões de irmãos. Pela paternidade divina. O que significa isso? Aquele 1/3 que sofre, que não tem lar, que não tem amor, é meu irmão. Aqueles 2/3 que têm um pouco mais de cultura são meus irmãos. E aquele 1/3 dos 2/3 que são mais aquinhoados da sorte são meus irmãos. Nos extremos da maior pobreza e da maior elegância do mundo de Mamon são meus irmãos. E nós estamos fazendo o que com a nossa parentela? Se não podemos ajudar a todos, que possamos usar do nosso arbítrio livre, da nossa inteligência e orar para que no planeta Terra, nesse momento de pandemia, que haja amor nos nossos corações. Porque neste planeta que Jesus governa, nessa barca maravilhosa que Jesus governa, nós podemos ajudar pelas vibrações de amor e de paz. Que neste dia, todos que possam ouvir a nossa voz, possam ouvir esses simples ensinamentos deste Consolador que Jesus nos prometeu, que possamos nós, felizes por sermos essa grande família espiritual. Mas é uma família grande, mas nós formamos grupos de afetividade, de amorosidade. Que nesses grupos possamos eleger a lei do amor, da esperança, da paz, para que no planeta Terra possa existir saúde, saúde mental, equilíbrio. Porque como Chico Xavier perguntou a Emmanuel, uma vez que ele estava com muitas dores, com muita dificuldade, ele disse: Emmanuel, você que encontra a Santíssima Maria de Nazaré, pede a Maria, pergunte a Maria, isso tudo que eu estou passando, o que ela pode me dizer? Por que eu estou sofrendo tanto? O que acontece com esses males que eu estou sofrendo? Emmanuel olhou para ele e Chico disse: Emmanuel, você vai falar com ela? Ele disse: vou. Passou um tempo, Emmanuel voltou e Chico perguntou: você falou com ela? Falou com a Maria Santíssima? Eles falei. E ela respondeu: sim. E o que ela respondeu, Emmanuel? Emmanuel disse: sente, Chico, escute o que a mãe, a nossa mãe espiritual falou, Maria Santíssima, Maria de Nazaré.
Isso também passa. E Chico, na sua humildade, não questionou. E ele ensinou para nós: isso também passa. Esses momentos de aflição que nós estamos também passa. Que estamos passando também passa. Assim, meus amigos, a gratidão em nossos corações. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Viva a família! Obrigada por minha família consanguínea. E muito obrigada pela minha família espiritual.